Boa tarde a todas. Pensar, hoje é quarta-feira, são 15h30. Hoje é dia 18 de agosto. Nós vamos começar a celebração já já. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Né? Boa tarde, Maria Alice. Então, estamos aqui para começar nossa celebração, nossa reflexão, nossa conversa. Ô, Wallace, tudo bem? Paz e bem, japonês? Tudo tranquilo? Hoje nós temos uma reflexão muito interessante para fazer, né? Djalma, Doraci, paz e bem. Né? Hoje nós temos uma reflexão muito interessante, que inclusive nos faz pensar sobre a ideia de justiça, né? A ideia do que é justo, do que é correto, né? Porque existe uma ideia de justiça e existe uma ideia de justiça. Então hoje eu vou falar da justiça do reino dos céus. É uma abordagem que eu estou querendo fazer há algum tempo. Tem algumas coisas que eu quero fazer há algum tempo, né? Mas que surge uma coisa oportuna, uma leitura oportuna, né? Porque eu não faço nada que não tenha a ver com o Evangelho, né? Quando eu estou fazendo celebração da palavra, inclusive, eu faço tudo interligado, ou seja, eu faço a primeira leitura e o Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, e às vezes eu incluo, inclusive, o Salmo, né? Porque existe uma relação entre essas leituras e isso deve ser aproveitado por nós, né? Mas agora, nessa nossa live que a gente tem feito há tanto tempo, né? A gente não faz bem assim, né? A gente faz uma coisa mais aquele dia, né? Aquele momento, o evangelho daquele momento, e aí eu busco alguma coisa do evangelho desse momento para fazer a nossa reflexão, né? Hoje a gente vai ler um pedaçozinho do evangelho, não é tão pequeno, né? Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16a. Bernardo, que A é esse? Né? É interessante isso. Né? Às vezes o versículo tem mais de uma parte. Por exemplo, tem mais de uma frase naquele versículo. Então a primeira frase é A, a segunda frase é B. Se tiver 4 partes, então o versículo de Isaías tem 4 partes. Então tem A, B, C e D. Né? Então 16a, ou seja, a primeira parte do versículo 16. Né? É interessante essas coisas, né? Do mesmo jeito acontece às vezes, né? Pode estar lá, Mateus 20,1 S. Um S só. Está dizendo, Mateus capítulo 20, versículo 1 e o seguinte. Oi, Denise, paz e bem. Né? A Bernardo for 2 S, são os seguintes. É porque é um pedaço. Pouquinhos versículos, às vezes você pode usar essa anotação. Né? Pode, é aquela história. É interessante porque a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos nem versículos. Isso é muito mais novo. Muito mais novo. Né? Os capítulos até nem tanto, mas os versículos, a divisão por versículo, é extremamente nova na Bíblia. Entendeu? Ela é uma coisa do século XIX, por aí. Então a igreja passou muito tempo sem versículos na Bíblia. Interessante isso, né? A gente não consegue imaginar hoje em dia assim.
E é também interessante porque existe um negócio das pessoas. Não, porque está escrito em Mateus 10, 34, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Está escrito em Mateus 25, 31 a 46, tal coisa. Como se esses versículos tivessem sido numerados pelo próprio Jesus. Né? É interessante isso. Vamos lá, pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou à vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão disse: Ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, eles começaram a resmungar com o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. E eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Enquanto eu falava, o Torre entrou. Oi, Torre, paz e bem. A Fátima entrou. Oi, Fátima. Sabe, pessoal, essa leitura é uma leitura muito enrolada, né? Eu me lembro que eu era assim um adolescente e a gente estava fazendo essa reflexão lá no São Vicente, né? Quando eu estava estudando, né? E ela caiu no nosso círculo bíblico e foi muito interessante porque ela foi lida em duas partes, né? Quando a pessoa chega aqui no versículo 12 e fala assim: Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E aí a gente parou. Né? E
depois, na semana seguinte, a gente viu essa resposta. E a gente fez uma nova reflexão. E sabe, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu achava que o trabalhador da primeira hora estava certo. Bom, ele trabalhou muito mais. Se o outro trabalhou 1 hora, ganhou 1 moeda, o outro que trabalhou 10 horas tem que ganhar 10 moedas. É o certo, é o justo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já pensei assim. Sabe, porque a gente tem que admitir que nós temos os nossos limites, as nossas dificuldades, e a gente tem que admitir que nós temos a nossa conversão. Como assim, Bernardo? Você se converteu? Não. Eu estou me convertendo. Né? É necessário a gente separar o nosso encontro com Jesus. Eu me encontrei com Jesus, cheguei à conclusão que Ele é a verdade com a minha vida, que Ele é o Senhor da história, que Ele age no mundo, que Ele está ao lado dos fracos, oprimidos, Ele é aquele que vai salvar a todos, e eu acredito nele. Isso é meu encontro com Jesus. Isso não é a minha conversão. A minha conversão, ela está em curso. E só vai acabar no dia que eu morrer. Porque a minha conversão é eu ver toda a realidade do mundo à luz do que Jesus nos ensinou. Então, eu ver a minha relação com a política, com a economia, a minha relação com o vizinho chato, como Jesus nos ensinou a ver. E, portanto, a conversão é um processo contínuo. Ele não acaba. Enquanto você estiver no mundo, você está se convertendo. E aí a gente vê essa proposta e a gente vê como a gente não entende a justiça do reino do céu. E a verdade é que a gente vive a justiça do mundo. O nosso conceito de justiça é o conceito do mundo, não é o conceito do reino dos céus. E aí a gente tem que aprender a mudar a nossa conduta, a nossa forma de ser e de pensar, fazer a nossa conversão. Qual é a justiça do mundo? A justiça do mundo é essa. Você trabalhou 1 hora, você ganha 1 moeda de prata. Você trabalhou 2 horas, você ganha 2 moedas de prata. Você trabalhou 10 horas. Como eu sempre falo, é importante a gente entender a cultura, a regra, a estrutura da época. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte. Para o povo judeu, todo trabalho tem que ser pago. Tá? Então, por exemplo, se você vai e pede ao sacerdote para visitar a sua casa, você tem que pagar isso. Se você pede que alguém vá buscar água no poço para você, você tem que pagar isso. É diferente de alguém dizer, não, peraí que eu vou quebrar teu galho, eu vou lá pegar água no poço e volto. Se alguém se oferecer para isso, você não precisa pagar, mas se você pede. E o pagamento padrão de um dia de trabalho era 1 moeda de prata. Então, o patrão chegou e falou assim, olha, você quer trabalhar para mim um dia, eu vou te pagar 1 moeda de prata. O cara deve ter olhado, ótimo, maravilhoso, porque ele não tinha o que fazer naquele dia, vai trabalhar um dia e vai ganhar 1 moeda de prata, que é o certo, que é o que a sociedade isso era suficiente para manter a família por um dia. Ou seja, eu trabalho hoje e esse dinheiro que eu recebo hoje é capaz de manter a minha família no dia de amanhã inteiro. Se eu trabalhar amanhã, eu posso manter minha família depois de amanhã e por aí vai. Ou seja, 1 moeda de prata era um bom dinheiro. Para pensar
quanto você gasta num dia. Põe aí, calcula aí, papel e caneta, vê quanto você gasta de água, de luz, de gás, de telefone, de internet, quanto você gasta de comida, de roupa. Então, põe aí, pensa quanto é uma moeda de prata. Tá? Então, o pagamento oferecido àqueles da primeira hora é um pagamento absolutamente justo. Essa é a primeira regra da justiça do reino dos céus. Você tem que ser justo sempre. Você não pode criar uma situação de injustiça, uma situação imperfeita, uma situação onde você tenha o mal. Vamos entender, o reino dos céus está diretamente ligado a Deus. E Deus é perfeito, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é em absoluto justo. Então ele nunca vai estabelecer com você uma relação injusta. E isso é importante por quê? Porque você vai conversar com uma pessoa. E você vai conversar com a pessoa e você não pode criar uma relação injusta com essa pessoa. Sabe, assim, outro dia eu vi uma coisa que me deixou até meio assim ansioso, né? Tinha um desses pobres coitados que estão na rua, vivendo na rua nessa miséria, e ele estava vendendo, se eu não me engano, era paçoca. E o cara estava vendendo, se eu não me engano, 2 paçocas por R$1. Aí ele chegou para a pessoa e falou assim: o senhor não quer comprar uma paçoca aqui comigo? Não, são 2 paçocas, R$1. Aí a pessoa virou e falou assim: você faz 5 por R$2? Sabe, pessoal, sinceramente eu não gostei daquilo. Porque nota bem, você tem uma pessoa que está numa situação desfavorável, numa pessoa que está numa situação de dificuldade. Talvez essa pessoa tenha dificuldade de comer no dia de hoje, porque casa ela não tem, né? Será que você precisa ganhar uma paçoca a mais com essa pessoa? Sabe, é uma questão de justiça. Será que eu devo barganhar o bem do meu irmão que está em dificuldade? Porque se o seu irmão está com dinheiro sobrando, entendeu? Se você vai comprar uma coisa supérflua, eu acho que você vai ganhar plenamente razoável. Mas nessa situação, é correto a barganha? Faz sentido, né? Sabe, assim, eu já cheguei a fazer o oposto, entendeu? O senhor compra aqui uma paçoca, 2 paçocas, R$1, está aqui R$2, me dá uma paçoca só. Bernardo, mas isso não é justo, Bernardo, porque ele está vendendo 2 paçocas a R$1. Você deu R$2, ele tem que te dar 4 paçocas. Pessoal, essa é a questão da justiça do reino dos céus. Sabe, se você pode ajudar o seu irmão, a sua irmã, por que não ajudar? É a segunda regra da justiça do reino dos céus. Seja solidário, seja generoso, seja acolhedor. Se você tem mais, dê mais a quem tem menos. E sabe, pessoal, quando eu estou falando dessa justiça, e quando estou falando do dar, eu estou usando esse exemplo de dinheiro porque é mais fácil das pessoas entenderem. Mas isso tem que ser com tudo. Com tudo. Ah, eu tenho 20 anos nessa igreja, eu conheço tudo nessa igreja, eu sei onde está tudo.
Aí chega uma pessoa nova que está fazendo o mesmo ofício que você e está enrolada lá, a vela. Em vez de você olhar e falar assim, eu sei onde está a vela, você não sabe porque você é novo aqui, não entende nada. Você vira, meu irmão, vem cá, vou te mostrar onde fica a vela. Você que tem muito conhecimento, deu mais do seu conhecimento, até do que era preciso, para socorrer aquele que tem menos. A terceira regra da justiça do reino dos céus é não ter inveja do bem dado ao outro. Aqui falar isso, né? Ou está com inveja porque eu estou sendo bom. Sabe, assim, às vezes a gente pode olhar e falar assim, ah não, não fizeram isso por mim, fizeram por fulano. Pô, mas que injustiça. Mas peraí, vamos pensar bem. Está faltando tal coisa para você? Para você realmente faz diferença aquilo? Porque às vezes, sabe, eu fico olhando e pensando assim, a gente se preocupa muito com pouco, né? Ah, né? Qual é o lugar que eu vou sentar na missa? Eu tenho que sentar num lugar bom, né? Não, eu tenho que sentar na missa. Tenho que participar da missa, viver bem aquela missa e usar daquela missa para modificar minha vida e partir em saída para cuidar dos outros. Sabe, às vezes a gente fica preocupado, né? E é muito comum alguém perguntar para mim, mas Bernardo, o sujeito é o pior bandido da face da terra, ele faz tudo do ruim e do pior. Ele vendeu a mãe para duas pessoas e não entregou para nenhuma das duas, de tão desonesto que ele é. Se ele se arrepender, Deus vai acolher ele? Vai. Bernardo, isso não é justo. Por quê? Não, porque eu tive uma vida absoluta de preocupação, eu fiz tudo certo. E no fim das contas, Deus vai acolher ele. Ué, mas em que você vai ser prejudicado? Em que você que viveu uma vida reta, digna, correta, justa, bela, um exemplo para todos, foi prejudicado naquela pessoa que se arrependeu e também foi salvo? Notam, não há nada demais em alguém que, no último instante da sua vida, se arrependeu, ser salvo. Porque isso em nada viola a tua vida. Né? A ideia de mérito não existe para quem segue a Jesus. Né? De vez em quando o pessoal olha e fala assim, ah, Bernardo, o que você fez para ser ministro da comunhão? Não sei. Não sei por que me indicaram. Bernardo, o que você fez para ser indicado diácono? Não sei, eu não mereço ser diácono. E assim, não é uma frase vazia. Porque às vezes as pessoas trabalham as frases como assim, uma frase vazia. Né? Um dito popular. Né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Nem entendeu direito o que está falando, né? Entendeu? Né? Ou como eu digo, eu vejo tantas pessoas caridosas falando, farinha pouca meu pirão primeiro, ou quem pariu o Mateus que o embale, né? E são pessoas que não fazem isso, mas usam essas frases.
Por quê? Porque está ligado a uma ideia de justiça do mundo. Quando eu falo que eu não mereço a graça de ter recebido o sacramento da ordem, é porque realmente eu não fiz nada para merecer esse sacramento. Ah, Bernardo, mas você estudou 5 anos. E isso me dá um direito a receber um sacramento? Ah, Bernardo, mas você conhece a Bíblia e isso me dá o direito a receber um sacramento? Entende? É pagar pelo que você fez, dar de acordo com a sua contribuição, não é uma ideia do Evangelho. Eu já vi gente chegar ao cúmulo de dizer assim: ah, se você for bom para a igreja, você ganha uma casa. Se você for melhor, você ganha uma casa de 2 andares. Se você for muito bom, Jesus vai te dar uma mansão no paraíso. Eu fico olhando e falo assim, mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus nunca disse que a tua recompensa é proporcional ao que você fez. Até porque você já recebeu a recompensa. A justiça do reino dos céus, ela paga adiantado. A justiça do reino dos céus não está interessado em uma proporcionalidade, e sim em lhe dar um bem absoluto. Sabe, Papa Paulo VI, quando fez uma declaração sobre o papel dos leigos no mundo, ele fala assim: a título de caridade, aquilo que é devido a título de justiça. Então vamos entender o que eu quero dizer com isso. Você recebe os dons de Deus antes de tudo. Antes de você usar ele. Deus te deu a sua inteligência para você usar. Se você vai usar para o bem ou para o mal, não interessa. Ele já te deu a sua inteligência. A sua fluência, a sua voz afinada, tudo foi lhe dado. Você pode escolher e falar assim, não, eu vou me dedicar, vou cuidar desse dom, vou me preparar, eu sou um cara afinado, então vou fazer impostação de voz, eu vou cantar, eu vou fazer. Eu posso usar isso para o bem ou para o mal. Mas não interessa se eu fiquei o dia inteiro usando para o mal, mas no último momento eu olhei e falei assim, eu fiz uma besteira, eu joguei fora o dom que Deus me deu, eu não acolhi o meu irmão, eu não protegi a minha irmã. Eu achei que se eu me desse bem na vida estava tudo resolvido, como eu estava enganado, como eu fiz uma besteira. Senhor, eu sei que eu não tenho mais quase nenhum tempo de vida, mas eu me arrependo. Eu quero usar esses últimos instantes de vida para seguir você e para mudar a minha vida. E Jesus vai dizer, meu filho, está tudo certo, pode vir. Como ele fez com São Dimas, o bom ladrão. Medo de Deus. Ele não merece estar na cruz. O nosso castigo é justo, o dele é injusto. Cala-te, fala ele para o outro. E vira para Jesus e fala, Senhor, hoje quando tu fala de mim para ele. Observa que São Dimas ainda era tomado pela justiça do mundo e pensava assim, será que Jesus não consegue nem assim um alíviozinho da minha pena? Jesus responde, em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque o que interessa para o reino dos céus não é quanto você foi bom ou não, mas que você foi bom. Não é
quanto você se preocupou em ser rico, em ser famoso. Mas se você se preocupou com o seu irmão, até o último instante, a sua vida não depende do seu mérito. Você não é paga em relação ao número de Pai Nossos, de Ave Maria, de esmolas que você deu. Não é uma relação de contador, é uma relação de amor, né? E as contas de amor sempre dão errado. Você não consegue medir o amor, então sempre alguém vai dar mais amor do que vai receber. Se você segue essa justiça, você vai dar mais, mesmo que receba menos. Porque, no fim das contas, o maior amor você já recebeu quando Jesus se encarnou para te salvar. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje, né? Hoje eu passei 1 minuto do tempo regulamentar já, tá vendo? Pronto, não valeu. Justiça dos homens. Não é a justiça do reino dos céus. Olha, Bernardo, você falou o que precisava falar. Né? Você amou o que precisa amar. Né? Você cuida de quem precisa ser cuidado. Ah, mas será que ele merece? Não interessa, você cuida dele. Né? Se falar assim, Bernardo, e se eu der um dinheiro para o pobre e o pobre comprar bebida? Está vindo um monte de amém com mãozinha de oração. Que bom. Maria Alice, Djalma Doraci e Denise. Se eu der dinheiro para o pobre comprar bebida e ficar bêbado, eu sou culpado? Não. Não. Como não? Se eu não tivesse dado a bebida, ele não faria esse erro. Mas você deu o dinheiro para ele comprar bebida e errar? Ou você deu dinheiro para que ele possa usar para algo de bom? Bernardo, deu dinheiro para ele usar para algo de bom. Então pronto. Né? Outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, Bernardo, você pode me substituir aqui nessa aula? E esse sujeito já tinha pedido para substituir 3 aulas para ele. Essa era a 4ª. Não posso, fui lá e substituí. Aí uma pessoa virou para mim e disse, Bernardo, fulano recebe para dar essas aulas. E você está dando a aula no lugar dele. Ele está te pagando? Para a pessoa falar assim, não, ele está com um problema, está precisando de uma ajuda, eu estou ajudando ele. Bernardo, e se ele estiver mentindo para você? Ué, se ele estiver mentindo para mim, o erro é dele, não é meu. Se ele estiver me explorando, quem erra é ele, não sou eu. A gente tem que parar de achar que a gente é a regra, né? Eu sou a regra de santidade na igreja. Quem não for igual a eu está ferrado. Não. Todos nós somos muito imperfeitos, muito fracos. Melhor faríamos se nós acreditássemos firmemente que mesmo que seja no último instante, a gente tem direito ao prêmio. Entender que aqueles que não estão tão bem quanto nós, merecem de nós o máximo que nós pudermos dar para eles. Sabe, São Paulo fala assim, né? Quem dá com alegria agrada a Deus. Nem tanto pelo tanto que ele dá, mas pelo fato dele dar. Entendem a diferença? Quando você dá amor, você agrada a Deus. Quando você dá perdão, você agrada a Deus. Quando você dá misericórdia, você agrada a Deus. Quando você dá arroz, feijão, macarrão, carne, você agrada a Deus. Quando você dá escola, você agrada a Deus. Ah, Bernardo, mas a pessoa fez um monte de coisa boa, mas não era batizada. Tá, pessoal, Jesus vai saber cuidar dela. Vamos parar com isso. Vamos parar de achar que só alguns poucos santos escolhidos vão ser salvos. Jesus não
faz democracia. Jesus não nos avalia pelo bem, pela quantidade de bem que nós fazemos. Ele avalia se na última hora você está disposto a fazer o bem ou não. Amém? Bom, pessoal, vou me despedir, vou deixar minha bênção com vocês, que senão vou continuar falando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Vicente de Paulo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem não puder, quem precisar sair, usa máscara. Pintou a chance, teve a oportunidade, toma a vacina. Não esquece a segunda dose. Tem um monte de gente que não está tomando a segunda dose, precisa, tá? Hoje, sempre vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Opa, peraí, falei besteira. Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira eu vou ter que dar aula, tá? Amanhã a gente não tem live, porque eu vou estar dando aula, tá? Então até sexta-feira, 15h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.